de integral por partes, né? As integrais por partes. Bom, nós estamos trabalhando com técnicas de integração. A primeira técnica de integração que a gente trabalhou foi a integral por partes, né? A integração por partes, ela é uma técnica bem mais básica, né? Amplamente utilizada quando necessário, né? E geralmente a gente resolve, a maioria dos problemas são resolvidos por uma integral por partes. Uma integral por substituição, a gente tem uma tabela e por substituição a gente consegue resolver os problemas. Mas às vezes nós temos que, né, o problema exige um pouco mais, né? A substituição falha. No que nós tínhamos anteriormente, né, nós tínhamos o seguinte: nós fazíamos uma suposição de que a nossa integral seguiria um padrão e, na verdade, ela seguia outro padrão, né? Agora, não tem padrão na tabela. A tabela não vai nos ajudar, né? Então, nós temos que ir por um outro caminho. E o caminho é o que se denominou de integral por partes, que é uma formulação que deriva, né? Quando eu falo deriva, no sentido de vem, não no sentido de aplicar a operação de derivada, que é o fato da origem dela está na regra do produto da derivação. Tá. Enfim. Mas o que consiste? Integral por partes é uma fórmula, que é essa fórmula que nós estamos enxergando aqui. Onde eu tenho um U, eu tenho um dv, e nós temos que identificar quem é o U, quem é o V, quem é o du, né, para nós podermos resolver a integral. Bom, para fazer essa identificação, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é o U. Né? Vocês estão vendo ali na fórmula, tem U, tem dv, tem v. Né? Tem três coisas: U, dv, tem U e o du. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é o U. Bom, para identificar o U, a gente vai usar uma escala, né? Que é a escala Liat. O que é essa escala Liat? Né? É uma escala onde cada uma dessas letras quer dizer uma coisa. Então, L logaritmo, I inversa trigonométrica, né? Então, logaritmo, o ln, por si só a gente sabe quem é. Inverso trigonométrico, né? Arco tangente, arco cosseno, né? Algébrico, né? Quando eu tenho x ao quadrado, raiz de x. Trigonométrico, né? Seno, cosseno, secante. E exponencial, é na x. Tá. E essa escala, ela é uma escala de ordem de precedência. Né? Então, quem é o U? O U é quem surge primeiro na escala. Você vai ter duas funções. A função, né, que está acima na escala Liat é quem ocupa o lugar do U. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui essa integral. É uma integral por partes. Né? Por quê? Porque se eu pegar se eu supor que o meu expoente é o U, então vai ser U é 2x, né? Se eu for pensar numa integral por substituição, né? Esse x aqui vai estar sobrando. Então, não vai ser uma integral por substituição direta, ou seja, é uma integral por partes. Tá. Quem vai ser o U da integral por partes aqui? Bom, eu vou primeiro pegar o x. Bom, na escala Liat, o x é algébrico. Aí eu vou pegar o e na x. Na escala Liat, o e na x é exponencial. Então, o que a gente sabe? Vou botar aqui. Então, Liat. Então, o algébrico antecede o exponencial. Então, como o algébrico antecede o exponencial, o U
né, corresponde ao algébrico. Né? Então, isso faz nós concluirmos que o exponencial sempre vai corresponder ao... Como nós estamos trabalhando com essa formulação, nosso ponto de partida é o dv. Né? Então, o U corresponde ao A, corresponde ao X, e o que sobrou vai corresponder ao dv. Bom, se a gente conhece o U, nós vamos conhecer o du. Né? Porque o du, do U para o du, a relação é a derivada. Então, eu derivo. Derivada de x é 1 dx. Agora, depois que eu escolhi o U, o que sobra é dv. Então, o que sobrou é dv. Então, esse aqui é meu dv. dv é na 2x dx. E qual é a relação entre o dv e o v? É a integração. Né? E aí entra aquele papo do início da aula, a integração rápida. Então, nós vamos fazer a integral de e na 2x, né? A integral de e na 2x dx é 1 meio de e na 2x. Né? Então, já sabemos quem é o u, quem é o du, quem é o dv e quem é o v. E aí é uma questão de encaixar as pecinhas dentro da fórmula. Né? Aqui está a minha formuleta e eu vou ter que encaixar essas 4 peças dentro dessa fórmula. Então, encaixando as 4 peças, eu tenho esse resultado, né? Então, aqui está o meu problema e aqui está o encaixe. Então, vamos ver ponto por ponto. O U é o X. Então, aonde tem U, eu vou colocar o X. O DU. DU é DX. Então, onde tem DU, eu coloquei DX. O DV. O DV é E na 2x dx. Bom, o DV só está do meu lado esquerdo. E, por fim, o V. O V é 1 meio de E na x. Então, onde tem V, eu vou colocar 1 meio de E na x. Tá? Ok, então, colocamos as pecinhas no seu devido lugar. Certo? Ou seja, simplesmente aplicamos uma fórmula. Então, agora, nós temos que fazer as continhas, né? Então, aqui fica x vezes 1 meio, x sobre 2. Agora, esse 1 meio, né, aqui a gente poderia reescrever isso de outra maneira. Poderia ter escrito 1 meio da integral de e na 2x dx. Né? Acho que poderia ter entrado aqui, né? Ou seja, isso aqui vira isso. Então, quando você tem 1 meio da integral de e na 2x dx, você sabe que você tem 1 meio vezes essa integral aqui. Essa integral aqui vale 1 meio de e na 2x. Que é o que acontece aqui, né? Porque esse resultado aqui corresponde a quem? A integral de e na 2x. Esse resultado corresponde à integral de e na 2x. Tá. Beleza. Aqui está mais explícito, né? Aqui eu separei por cores. E aí, então, 1 meio vezes 1 meio ficou 1 quarto. Então, integral por partes é simplesmente aplicar uma fórmula. Ter que reconhecer quem é quem na fórmula e aplicar ela. Então, não tem mistério. É uma técnica bem utilizada em equações diferenciais, a gente usa ela aparece bastante por lá. Né? E, enfim, às vezes ela aparece de forma mais amistosa, às vezes ela não é tão amistosa. Às vezes essa integral aqui, ela é outra integral por partes, né? Enfim. Vamos ver aqui. Então tá. Vamos ver, integral de x cosseno de 2x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu anotar. Vamos lá. Eu prefiro
prefiro escrever no PowerPoint assim. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar, né, as minhas funções. Bom, aqui, isso aqui é algébrico. Isso aqui é trigonométrico. Então, eu vou botar LIAT. Tá, então, o algébrico antecede o trigonométrico. Então, como o algébrico antecede o trigonométrico, nessa ordem aqui, então a função u corresponde ao x. E o du, que é respectivamente a derivada, vai ser dx. De forma semelhante, então agora eu sei que o dv vai ser quem? Vai ser o contrário. Então, se esse aqui é o u, o que sobrou é dv. É cosseno de 2x dx. Bom, e a relação que a gente vai ter é a de integração. Ou seja, o v vai ser a integral do cosseno de 2x dx. Bom, então o v vai ser a integral do cosseno, é seno. Né? E como a gente viu no início da aula, isso aqui é 1/2 de seno de 2x. Tá. Então agora nós vamos pegar, como é uma integral por partes, vamos pegar a fórmula da integral por partes. Então a fórmula da integral por partes. Que é a integral de u dv igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então tá. Então, eu já tinha identificado que o u era o x. Se costuma sempre reescrever a integral, né, do lado esquerdo, né? Tá. Então, o u nós vimos que era o x, vezes o v é 1/2 do seno de 2x, mais a integral de... Mais não, né, professor? É menos. Aqui é um menos. Menos a integral de quem? De 1/2 do seno de 2x dx. Tá? Então, isso vai ser quanto? Vai ficar x sobre 2, seno de 2x, menos 1/2 da integral de seno de 2x dx. Tá. Então, vamos finalizar. Então, o que eu tenho? Né? Eu vou ficar com x sobre 2, seno de 2x, menos... Bom, menos quem? A integral. Vamos escrever aqui, 1/2 a integral do seno de 2x dx, tá? Então, vai ficar x sobre 2, seno de 2x, menos 1/2. Bom, essa integral aqui, ela vai ser menos 1/2 do cosseno de 2x. Porque a integral do seno é menos cosseno, né? Seguindo aquela ideia do início da aula, do seno de A. Então, vai ficar x sobre 2, seno de 2x, menos 1/2 vezes menos 1/2 dá mais 1/4 cosseno de 2x. E finalizou-se. Certo? Então, o grande norte do problema de resolver uma integral por partes é, sim, aplicar a fórmula da integral por partes. Tá. Vamos ver uma outra situação. Vamos ver um outro exemplo. Então, aqui, tá. Eu tenho aqui, primeira coisa, vamos olhar para as funções. Eu tenho x mais 1, isso é algébrico. Seno de 3x trigonométrico. Então, no LIAT, o algébrico antecede o trigonométrico.
Logo, tá? O U é x mais 1. Tá. Então, desta maneira, eu vou ter o du. O du é a derivada. Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Tá. Bom, então, como nós identificamos que isso aqui é o u, o que sobrou aqui é dv. Então, o meu dv é seno de 3x dx. Então, eu vou determinar o v a partir de uma integral. Então, a integral de seno de 3x dx. Ou seja, o v vai ser menos 1/3 seno de 3x. Beleza. Então, agora nós vamos o quê? Aplicar a fórmula da integral por partes, que é o dv, integral de u vezes v, du. Tá. Então, vamos remontar aqui. O u é x mais 1. O dv, né? Então, integral. O dv é seno de 3x. Isso vai ser igual a quem? Ao u. O u nós vimos que era x mais 1. Vezes o v. O v é menos 1/3 de seno de 3x. Menos, né? Porque é o sinalzinho de menos. A integral do v. O v é menos 1/3 vezes o du. O du é dx. Tá. Então, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 1/3 de x mais 1 vezes o seno de 3x, menos 1/3 vezes menos vai ficar mais 1/3 dx. Tá, então vamos olhar para o outro. Vamos continuar aqui, né? Vamos pegar aqui o resultado que nós tínhamos, era menos 1/3 de x mais 1 seno de 3x. Opa, professor, mas olha só, é seno. A integral do seno é cosseno de 3x. De onde que o senhor tirou isso? Né? Da onde, né, professor? Né? Olha só a questão. Acorda, rapaz. Ó. Então, e é menos, a integral do seno é menos. É menos, né? Por que é menos? Porque a gente tem que lembrar que se, ó, a integral do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, tá. Então, o u, x mais 1, vezes menos 1/3 do cosseno, menos, vezes menos 1/3 dx. Tá, agora sim. Então, vai ficar menos 1/3 de x mais 1, vezes o cosseno de 3x, menos com menos, isso aqui é mais. Vamos escrever isso mais bonito. Mais 1/3 dx. Tá. Agora sim, né, professor? Então tá. Opa. Então, cosseno de 3x mais 1/3
da integral de cosseno de 3x. Então, menos 1/3 de x mais 1, cosseno de 3x, mais 1/3. Bom, a integral de cosseno é seno, então vai ficar 1/3 do seno de 3x. Então, vai ficar menos 1/3 do x mais 1, cosseno de 3x. 1/3 vezes 1/3, 1/9 do seno de 3x, mais a constante c. Resolvida a integral. Então, é monótono, né? Eu entendo. Não tem muita coisa para fazer. Tá, talvez aqui vai quebrar um pouco a monotonicidade, né? Ela não é uma função tão monótona. Vamos lá. Então aqui, o que acontece? Meu x algébrico, meu L. Então eu tenho Liat. Então, eu tenho logaritmo e algébrico. Quem vem primeiro é o logaritmo. Então, desta maneira, o U vai ser quem? Vai ser o logaritmo de x. Então, se o U é o logaritmo de x, sobra para dv x ao quadrado dx. Então, se o U é o logaritmo de x, então quem vai ser o du? Deixa eu só arrumar minha mesa aqui. Então, quem vai ser o du? Então, vai ser a derivada. O meu du vai ser a derivada do logaritmo, ou seja, 1 sobre x dx. Tá. Então, agora eu vou integrar. O v vai ser a integral de x ao quadrado dx. Ou seja, isso vai ser x ao cubo sobre 3. Tá. Então, vamos pegar a fórmula. Então, aplicar a fórmula. Então, a integral de u dv é igual ao uv menos a integral de v du. Tá. Então, integral de ln de x vezes x ao quadrado dx é igual a U vai ser quem? Vai ser o ln de x. O v, x ao cubo sobre 3, menos a integral de quem? Do v, x ao cubo sobre 3, vezes o du. O du é 1 sobre x dx. E aí, o que aconteceu? Sobrou x ao cubo sobre 3, do ln de x, menos 1/3 de quem? Do x ao cubo sobre x dx. Então, x ao cubo sobre x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x ao cubo sobre 3 do ln de x, menos 1/3 da integral de x ao cubo sobre x dx ao quadrado. Então, sobrou x ao cubo sobre 3 do ln de x, menos 1/3 vezes x ao cubo sobre 3, mais a constante c, ou seja, pode ficar x ao cubo sobre 3, ln de x, menos 1/9 de x ao cubo, mais c. Bom, para alguém mais detalhista, a gente poderia escrever assim, x ao cubo sobre 3, vezes ln de x, menos 1/3. Pode ser assim a resposta? Pode. O que eu fiz? Eu coloquei em evidência o x ao cubo. Por quê? Porque tem x ao cubo nas duas parcelas. Eu coloquei o terço dividido em evidência. Por quê? Porque tem terço nas duas parcelas. Porque 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. Ou seja, eu consigo, se eu distribuir, eu vou voltar ao meu problema inicial. Tá.
Então, resolvido esse problema. Então, é simples. Aqui mudamos um pouquinho, né? Só mudamos um pouquinho porque o ln agora, o ln sempre vai ocupar o lugar do u. Tá. Vamos olhar agora esse problema aqui. Esse problema aqui, caímos no nosso feijão com arroz. Isso aqui é algébrico, isso aqui é exponencial. Então, no LIAT, né, o algébrico sempre antecede o exponencial. Portanto, né, u vai ser o x ao quadrado. Dessa maneira, o dv vai ser o e na menos 3x. Tá. Agora, o que acontece? Se eu derivo o u, eu vou ter o meu du, que vai ser 2x dx. Agora, eu integro. O v vai ser a integral de e na menos 3x dx. Portanto, o v vai ser menos 1/3 de e na menos 3x. Ok. Então, vamos aplicar a fórmula da integral por partes. Né? Igual ao v menos a integral de v du. Tá, show de bola. Então, eu vou ter x ao quadrado. Vou botar aqui. Vou ter a integral de x ao quadrado. O dv. O meu dv vai ser e na menos 3x dx, igual ao u, que é x ao quadrado, o v, que é menos 1/3 de e na menos 3x, menos a integral de menos. Vou botar aqui embaixo. Só. O professor está cheio de mania. Tá. U é x ao quadrado vezes o v menos 1/3 de e na menos 3x, menos o v, que é menos 1/3 de e na menos 3x, vezes 2x dx. Então, o meu du está aqui, né? Tá. Bom, vamos lá. Isso vai ficar menos x ao quadrado sobre 3 e na menos 3x. Menos com menos dá mais 1/3 da integral de e na menos 3x vezes 2x. Bom, esse 2, ele vem aqui para fora, né? Então vai ficar 2/3 de x dx. E aí, o que nós temos? Né? E na menos 3x mais 2/3 da integral de x e na menos 3x dx. O que nós temos? Ó, e na menos 3x, x dx. O que nós temos aqui? Sim, outra integral por partes. Ou seja, isso aqui é outra integral por partes. Integral por partes. Então, vamos resolver ela. X e na menos 3x dx. Quem vai ser o u dessa integral? Bom, o u vai ser o x. Então, o du dela vai ser dx. Quem vai ser o dv? Opa. E na menos 3x dx. Então, o v vai ser a integral, que a gente já fez ela anteriormente, é menos 1/3 de e na menos 3x. Ok, então, aplicando a fórmula da integral por partes para a integral azul, nós vamos ter o seguinte, então, de novo. O dv é igual ao v menos a integral de v du. Então, o que vai acontecer? O u é x, o v é menos 1/3 de na menos 2x, na menos 3x, né? Mais
Mas, vamos botar aqui um menos ainda por cima, por enquanto. Menos a integral de V, que é menos 1/3, de n a menos 3x, vezes o du, que agora é 1dx. Então, fica x sobre 3, menos x sobre 3, n a menos 3x, mais, né, 1/3, veio para fora, da integral de e na menos 3x dx. E por fim, então, nós podemos dar para escrever aqui embaixo ainda, menos x sobre 3, mais 1/3, vezes menos 1/3 de e na menos 3x. Tá, vamos arranjar mais espacinho aqui. Então, nós tínhamos o seguinte, né? Então, nós estamos resolvendo a integral de x e na menos 3x dx. E vimos o seguinte, que eu tinha... Opa! Aqui ficou faltando umas coisas, né? É menos x sobre 3 vezes e na menos 3x, menos x sobre 3 e na menos 3x, mais 1/3, mais 1/3 de e na menos 3x dx. Isso aqui nós já vimos que é menos 1/3. Ah, tá. Ah, tá. Ótimo. Ótimo. A mesa, o PowerPoint trata. Deixa eu ver uma coisa. Tá, bom. Pelo menos quando eu expando ele não faz. Tá. Então, nosso problema aqui, nós estávamos terminando esse problema aqui. Tá, isso aqui. Então, ficou menos 3x dx. Isso fica menos x sobre 3 e na menos 3x, menos 1/3, né? Melhor, mais 1/3. Da integral de e na menos 3x, nesse caso aqui vai ficar menos 1/3. Ok. Só que nós vamos voltar ao problema original. Esse aqui não é nosso problema. Nosso problema original, né, era outro. Qual era? Nosso problema original era integral de x ao quadrado e na menos 3x dx. E nós tínhamos visto, né, que era menos x ao quadrado sobre 3. X ao quadrado sobre 3. E na menos 3x. Mais 2/3 da integral azul. Da integral de x e na menos 3x dx. Ok. Então, vamos adiante. Isso aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 3, e na menos 3x, mais 2/3, vezes essa integral aqui, que é menos x sobre 3, e na menos 3x, menos 1/9, e na menos 3x. Agora a gente faz a continha, né? Tá. Vamos fazer a distribuição disso. Então,
menos x ao quadrado sobre 3, n menos 3x. 2 terços, né, vezes 1 terço, isso aqui vai ficar menos 2 nonos de x, n menos 3x. 2 terços vezes 1 nono, isso aqui vai ficar menos 2 sobre 27, n menos 3x. E finalizamos, né? Bom, alguma pessoa mais exigente pode dizer assim, não, mas isso aqui não está bonito, poderia ser mais bonito. Né? A resposta está correta, mas alguém pode dizer assim, não, mas eu poderia colocar em evidência o menos 1 terço, olha só, vou botar aqui, menos x sobre 3 ao quadrado, era menos 3x, menos 2 nonos, menos 2 nonos, x e na menos 3x, menos 27, menos 2 sobre 27, e na menos 3x. Alguém mais exigente poderia dizer, ah, mas eu vou botar aqui menos 1 terço de x ao quadrado não, né? De e na menos 3x. Né? Bota aqui e na menos 3x. Bota aqui e na menos 3x. Por que e na menos 3x? Porque e na menos 3x está nas 3 parcelas, né? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar x ao quadrado aqui, né? Porque se eu multiplico isso aqui por x ao quadrado, vai ficar menos, né? Vai voltar aquilo ali. Mais, né? Mais quem? Mais 2 terços. 2 terços vezes menos 1 nono dá menos 2 nonos. Bom, o e na x sobrou só o x. De novo, mais 1 nono, né? Porque 1 nono vezes 1 terço vai dar 2 nonos, né? 2 nonos. 2 nonos. O e na x. Então tá aí, né? É uma maneira. Tá certo? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Vale um ponto? Continua valendo o mesmo ponto, que esse aqui vale um ponto. Ah, mas para que eu faço isso? Não é mais bonito assim? Então. Beleza. Mais um, mais antes de chamar a classificação. 26. Tem uma outra situação, tem umas situações. Tem umas situações que são interessantes. Deixa eu só trazer aqui. Vou pegar. Compartilhar. Vou botar aqui exemplo. Um outro exercício. Aquele ali foi. Vou botar um exercício intermediário. Que às vezes aparece, lá em equações diferenciais, às vezes aparece essa integral aqui, mas eu vou botar ela mais simples. Na equação diferenciais, às vezes ela é mais. Na verdade, é aquele exemplo que nós fizemos no início. Vamos pegar esse aqui. Lembra disso aqui? Vamos ver. Ó, pega lá no início da aula. E aqui. E na U cosseno U de U. Em vez de botar U, vamos trabalhar só com o X. Isso é uma integral por partes. Essa é uma integral por partes. Vamos ver. Vou botar mais um espaço, talvez a gente precise mais. Tá. Então, uma integral por partes. Bom, como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente sempre começa pelo começo. Né? Então, exponencial e trigonométrico. Então, no LIAT, o trigonométrico antecede o exponencial. Portanto, o U vai ser o trigonométrico, o cosseno de x. O dV vai ser o e na x dx. Ok. Bom, derivando, eu sei que o meu du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno de x dx. Eu vou integrar, eu vou ter a integral de e na x dx. Isso aqui é
e na x. Beleza. Então, se eu for aplicar a integral por partes, o dv igual a uv menos a integral de v du, então nós vamos ter o seguinte, integral de u cosseno de x e na x dx é igual ao u. O u é cosseno de x. O v e na x menos a integral do v e na x vezes o du menos seno de x dx. Tá, então é integral de e na x cosseno de x dx igual a e na x cosseno x agora eu tenho esse menos com esse menos vai dar mais integral de e na x seno x dx. Tá. Qual o problema? De novo nós caímos numa integral por partes. Então, de novo nós caímos numa integral por partes. Então, outra integral por partes. Tá, então vamos fazer a integral azul. E na x, seno de x dx. Tá, nós já sabemos que o u vai ser o seno de x. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos economizar espaço aqui. Então, nesse caso aqui, o u vai ser o seno de x, que implica que o du é cosseno de x dx. O dv vai ser e na x dx. E o v vai ser o e na x. Ok. Então, a gente vai ter o seguinte, integral de e na x seno de x dx vai ser o vezes v, e na x. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Então, integral de e na x seno x dx é igual a e na x seno de x menos a integral de e na x cosseno x dx. Tá. Então, né, vamos só recapitular aqui. Outra integral. Outra integral por partes. Então, o u é seno de x, o du é cosseno de x dx. O dv é e na x, o v é e na x. Tá. Aplicando a fórmula da integral por partes, o v é menos a integral de v du. Ok. Então, o que nós temos? Bom, nós paramos aqui. Então, essa integral azul, ela vai ter que encaixar aqui. Então, vamos voltar para a integral vermelha. Se eu volto para a integral vermelha, eu vou ter e na x cosseno x dx igual a e na x cosseno de x mais... Vamos pegar agora a parte azul. Essa parte azul... Essa parte azul, né, vai ser quem? Vai ser e na x seno x menos a integral de e na x cosseno x dx.
Então, essa aqui é a parte azul. Tá. Então, vamos reorganizar isso aqui tudo, né? Vamos absorver, vamos botar uma outra cor. Então, se eu tinha a integral de n x cosseno x dx igual a n x cosseno de x, nx seno x, menos a integral de nx cosseno x dx. E aí é que vem a grande sacada. Qual é a grande sacada? Ora, qual é o problema? Qual o objetivo do problema? O objetivo do problema é... O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a integral de nx cosseno x dx. É isso aqui que eu quero saber. Só que eu tenho, né? E eu vou chamar isso da minha interrogação. Eu vou chamar de letra I. Né? É isso que eu quero calcular, essa integral. Minha letra I. Onde é que eu tenho letra I grande de integral? Aqui está meu problema e aqui está meu problema. Então, eu tenho uma letrona grande I aqui, no lugar dessa integral, que é igual a nx cosseno x mais nx seno x menos essa letrona I aqui. Ora, mas esse menos I, ele pode passar para o outro lado e vai ficar I mais I. Então, vai ficar 2I. E eu estou usando esse I aqui, nada mais para chamar a atenção de que, na verdade, eu não precisaria ter usado I. Eu poderia ter colocado diretamente 2 vezes a integral de nx cosseno x. Porque você tem essa integral aqui e você tem ela aqui. Né? Então, vai ficar nx cosseno x mais nx seno de x. Então, como eu quero isolar o meu I, o 2 vai passar dividindo. Então, vai ficar 1/2, né, de nx cosseno x mais nx seno de x. Ou seja, né, a integral de nx cosseno x nada mais é do que 1/2. Você poderia ter botado aqui já o nx, né? E aqui nx é comum, mais seno x. Certo? Bom, é um processo um pouco trabalhosinho, mas é uma integral que aparece lá no cálculo, nas equações diferenciais, ela aparece, né? De vez em quando ela aparece por lá. Né? Às vezes eu até tenho que deixar... Até acho que eu tenho uma pré-aula onde eu te faço revisão de integral por partes e eu... Né, naquela pré-aula é um vídeo onde eu tenho essa dedução aqui. Onde o cara lá resolve essa integral aqui. Né? Enfim, que é o resultado do início da aula, que nada mais é que uma integral por partes. Tá. Tá, para finalizar. A última situação envolvendo, né, vamos dizer assim, que pode acontecer envolvendo integral por partes. Né? Então, aqui, ó, determine o volume gerado pela rotação completa da região em torno do eixo das abscissas, né, da região abaixo da curva, no intervalo de 0 a 4. Tá. A curva em questão é essa aqui. Né? Essa aqui é a minha curva. Tá. Tá aqui a curva. A curva é a raiz do arco tangente de x. Ok. Se ela rodar em torno do eixo das abscissas, ela vai me formar um sólido. Né? Ela vai formar um sólido. O volume desse sólido, eu vou calcular ele dessa maneira. Né? Como é que a gente calcula o volume de um sólido? Ele vai rotar aqui em volta, vai formar um sólido, e o volume desse sólido é π integral de 0 a 4 de f de x ao quadrado dx. Tá.
o que nós temos aqui é a raiz quadrada do arco tangente. Tá? Parece uma coisa horrível. Bom, a raiz quadrada do arco tangente é o quadrado sobre o arco tangente. Então, nosso problema é resolver a integral do arco tangente. Porque a integral do arco tangente, sim, ela é uma integral por partes. E aí vem a pergunta, tá, mas está faltando alguma coisa. Sim, parece que está, mas não está. Está tudo completinho. Ah, professor, mas a integral por partes não é aquela integral que eu tenho u dv, u v menos a integral de v du? Sim, é. Né? Aí alguém vai dizer, tá, mas peraí, eu tenho só o arco tangente e eu tenho dx. Então, nós temos tudo. Porque se eu tenho o Liat, eu claramente identifico o arco tangente. Mas está faltando quem? Quem eu não estou conseguindo identificar? Eu não estou conseguindo identificar o algébrico. Quem é o algébrico? O algébrico é o número 1. Porque 1 dx é dx, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que uma vezes o dx é dx. Né? Então, desta forma, o u é quem? É o arco tangente de x. E aí nós vamos ter que lembrar qual é a derivada do arco tangente. E aí a gente vai pegar a tabela de derivação e vai lembrar que é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Né? A tabela de derivação nos mostra isso. Vezes o dx. E o dv é o dx. Aí eu faço a integral. O dv é a integral de dx. A integral de dx é x. E aí tá tranquilo, né? Depois a gente vai trabalhar esses limites. Então, o dv é igual a uv menos a integral de v du. Tá. Então, a nossa integral aqui é a integral do arco tangente. Então, o u é arco tangente. O v é x menos a integral de v du. Bom, o v é x, o du é 1x ao quadrado mais 1 dx. Tá. Então, eu vou ficar com x, arco da tangente de x, menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1. Tá. Então, aí alguém vai dizer, tá, mas o problema agora está para resolver essa integral aqui. Tá, essa integral é uma integral por substituição tranquila, né? Ela não tem grandes novidades. Né? Essa aqui é uma integral por substituição tranquila. Né? Se o meu u for x ao quadrado mais 1, o du vai ser quanto? Vai ser 2x dx. Então, se eu multiplico aqui por 2 e 1 meio lá fora, né, o que vai resultar? Eu vou ficar com... Opa, esse aqui é um azul muito claro, tá? Um azul mais escuro. Esse aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar x, arco da tangente de x, menos 1 meio de quem? Né? Aqui eu tenho 2x dx, 2x dx eu vou substituir por du. O x ao quadrado mais 1 é meu u. Então, eu tenho que o arco da tangente de x dx nada mais é do que x, arco tangente de x. E aí já deu tempo de a gente correr na tabela e verificar que, né, du sobre u é logaritmo, né, ou seja, a integral do du sobre u, correndo lá na tabela. Só pegar... du sobre u é menos 1 meio do logaritmo do módulo de u. Né? Lembrando que, vou botar aqui do lado, du sobre u
o logaritmo do módulo de 1 mais c, né? Tá, nossa boa e velha tabela. Tá, mas quem é o u, professor? O u, né? Arco tangente de x, nesse caso aqui, é o logaritmo de x ao quadrado mais 1, mais a constante c. Tá, mas o problema não é esse, o problema é calcular a integral que vai de 0 até 4 do arco tangente de x dx. Então, de 0 até 4, de x, arco tangente de x, menos 1 meio. Ah, professora, aqui eu tenho 1 meio, ele pode passar lá para dentro, eu tenho aqui 1 meio do ln de x ao quadrado mais 1. Eu posso escrever ln de x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio, e por sinal, ln da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1? Pode, não tem problema nenhum, né? Você pode escrever, dá na mesma. Posso deixar um meio aqui fora? Pode deixar um meio aqui fora, tanto faz. Isso está variando de 0 até 4. Então, se eu for botar primeiro limite o 4, 4, arco da tangente de 4, menos 1 meio do ln de 4 mais 1 dá 17, menos arco vai ficar 0 vezes tangente de 0, arco tangente de 0, vai ficar 0 vezes arco tangente de 0, já é 0, né, gente? Menos 1 meio, de quem? Vai ficar 0 mais 1, então vai ficar logaritmo de 1. Bom, quanto é que é logaritmo de 1? Logaritmo de 1 é 0, né? Então quer dizer que essa parcela aqui é 0. E aí, então, sobra 4 arco tangente de 4 menos 1 meio vezes logaritmo de 17. Então, aí é calculadora, né? 4. Aí nós temos que cuidar que a calculadora ela tem que estar com a escala de ângulos em radianos, né? A minha escala de ângulo não estava em radianos, ela estava no DEG, então eu tenho que mudar para o R, ou seja, lá em cima tem que aparecer um Rzinho, então vai ficar 4 vezes shift arco tangente de 4 menos 1 meio, vou botar 0,5 vezes o logaritmo, de 17. E isso deu 388. 8866. Tá? Aquele 68 ficou estranho. Tá, mas isso não é o finalmente, né? Por quê? Por que não é o finalmente? Porque falta multiplicar por π. Né? Então, isso aqui foi o que nós tínhamos resolvido anteriormente. E aí, se eu multiplico isso por π, dá 12,21. Certo? Então, semana que vem eu vou continuar. A gente vai fazer, eu acho que tem mais alguns exemplos aqui embaixo de integral por partes. Mas aí, semana que vem, a gente resolve eles e a gente dá o assunto concluído. Né? Aí a gente vai ver daí outras técnicas de integração, né? Que é a decomposição em frações parciais. E a gente vai estar chegando já no finalmente da disciplina. Certo? Bom, então, de novo, retomando